O lateral atacante Apodi segue no Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador de 36 anos de idade que começou a temporada de 2023 com tudo e no jogo de ontem contra o Morrinhos marcou um gol e também deu outra assistência. O Edminho Pinheiro respondeu a respeito dessa história. Será que ele continua no Goiás? Essa dor de cabeça que o Edminho responde também a respeito desse assunto pode ser útil dentro desse esquema tático do técnico Guto Ferreira. Qual é o seu salário também dentro do Goiás e até qual dia vai o seu contrato aqui no maior do Centro-Oeste? Faz sentido ou não trazer um outro lateral direito também para a sequência do ano? Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like e também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu vou deixar na tela final a análise de ontem da vitória contra o Morrinhos por 3-1 fora de casa. No vídeo de hoje também quero comentar alguns aspectos também desta partida e uma indicação do meia chileno. O Arauz, aquele ex-Corinthians, está atualmente escanteado lá no futebol mexicano. Poderia ser uma boa alternativa para o Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News. Peço que você vá lá também, se inscreva em nosso canal alternativo, reserva, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que é muito importante também para a sequência do projeto aqui com o Goiás News. Vou deixar o link do nosso canal de cortes na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação contratual do atacante lateral direito, também agora retomou a sua posição de origem em 2023, o Apodi. 36 anos de idade, recém-completados agora na metade do mês de dezembro, que vem jogando, por incrível que pareça, muita bola nesse campeonato goiano. Até aqui na temporada são 5 partidas no total, com 2 gols marcados e outra assistência, sendo uma bola na rede e também um passe para o gol do Nicolas, nesse último jogo importante contra o Morrinhos fora de casa. Nesse campeonato goiano dá para dizer que assim, das suas 5 atuações, todas elas foram bem convincentes, exceto o jogo contra o Anápolis, que ele saiu com apenas 9 minutos de jogo, acabou sendo substituído pelo Maguinho e ficou muito tempo fora. Ele participou da estreia contra a Aparecidense, inclusive marcando um gol na segunda etapa. Contra o Atlético também no clássico foi muito acionado, sendo bastante participativo na parte ofensiva. Fez esse jogo contra o Anápolis no dia 19 de janeiro e teve uma lesão muscular. Retornou apenas no dia 12 de fevereiro, ou seja, quase basicamente 3 semanas de recuperação. E esse vem sendo o grande problema do Apodi. São várias lesões musculares, que tira ele de algumas partidas importantes no decorrer da temporada. Foi assim também no ano de 2022. No jogo contra o Goiânia, que ele retornou ali onde quase que ninguém botava muita fé, ele retornou ao time titular e fez uma partida muito boa, sendo muito acionado na ponta direita, Perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro. O Apodi não é atacante, não deve ter, por exemplo, grandes possibilidades assim. Já errou aquele gol contra o Flamengo no Maracanã no ano passado. Esse contra o Goiânia também ele quis estufar a rede e mandou para fora. Mas assim, no geral, a partida dele foi muito boa, dando muito mais opção para o técnico Guto Ferreira, essa alternativa mais espetada na lateral direita do que, por exemplo, o Bruno Santos ou até mesmo o Maguinho e Ian Souto, que já fizeram algumas partidas improvisadas por ali. E esse jogo contra o Morrinhos, participando de 77 minutos, apesar de um gramado pesado, 36 anos de idade, fazendo valer. E o Edminho Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Band News, ontem ainda na quarta-feira, ele comentou sobre essa situação da utilização também do time titular do técnico Guto Ferreira para garantir essa primeira colocação e comentando sobre a situação também do Apodi. Abre aspas, o nosso índio ressurge das cinzas toda hora, mas está aí, só coloca a dor de cabeça na gente, que ele agora, o Apodi, já tem 2 gols, então tá legal, o Guto quer ganhar tudo, fecha aspas, foi o que disse o Edminho Pinheiro, colocando assim, esse ponto, de colocar dor de cabeça na gente, ou seja, o seu contrato se aproximando do fim, vai, segundo informações do André Rodrigues, até o final do mês de maio de 2023, ou seja, um pouquinho mais da disputa do campeonato goiano, que a tendência é que se encerre na primeira semana do mês de abril. Já temos ali o começo do campeonato brasileiro, da Série A, a Copa Sul-Americana também começando nesse mesmo período, a Copa do Brasil um pouco antes, já na próxima semana, no dia 23, se eu não estiver enganado, não é dia 23, contra o Asa dia 31, bem no finalzinho do mês também, contra o Asa fora de casa. Então as principais competições pelo lado do Goiás, o Apodi também, todas elas ele pode começar, mas não tem esse contrato até o final do ano. E o Edminho garantindo, no caso, essa boa fase do jogador, esses 2 gols marcados até aqui no Campeonato Goiano, uma participação no mínimo assim, curiosa e surpreendente das suas atuações nesta atual temporada. Vale lembrar que no ano passado também ele foi um jogador muito útil, principalmente no começo do ano, pegando aqui os seus números em 2022,
No campeonato estadual do ano passado foram 16 partidas no total, com 2 bolas na rede e também outra assistência. Na Série A ele começou a ter muito bem, né? Aquelas partidas ali principalmente contra o Coritiba lá, até que fez um jogo aceitável. Também no jogo contra o Bragantino, na Copa do Brasil, acabou marcando um gol. Diante do Palmeiras também dentro de casa, bastante correria, dando alternativa pelo lado direito do campo. Entretanto, teve uma grave lesão. Vou até confirmar aqui mais ou menos quando que aconteceu essa lesão dele. A primeira, ó, o último jogo dele havia sido ainda no mês de junho, tá certo aqui, contra o Botafogo, lá no dia 6 de junho. Ele teve uma lesão, desta vez mais séria, né? Se eu não me engano, foi uma entrada por trás, ficou fora até no jogo contra o Atlético Mineiro no dia 20 de agosto, ou seja, já foram mais de 2 meses fora naquele período pelo Goiás. Participou em algumas partidas no mês de agosto, setembro, teve algumas outras lesões musculares, engatou uma sequência também no banco de reservas e nos últimos jogos participou muito pouco, né? Diante do Atlético Paranaense, 45 minutos, o Corinthians mais 16 e o Fluminense fora de casa mais 45. E quando ele retornou dessa sua lesão, basicamente ele não jogou bem em nenhum dos jogos, né? Depois que ele voltou do jogo daquela lesão contra o Botafogo, nessa partida fora de casa, ele jogou contra o Atlético Mineiro, Goianiense, Santos, Flamengo, Botafogo. Ele não foi bem em nenhuma dessas partidas. Mas se a gente pegar aquele Apodi do começo do Campeonato Brasileiro, foi sim muito útil naqueles jogos também contra o Bragantino na Copa do Brasil. Se fosse esse Apodi e o que a gente está vendo agora no Goiás atualmente, eu renovaria sem sombra de dúvidas. Nem precisa importar muito com a idade. A questão é a parte física. Se ele machucar, por exemplo, joga 5, 6 partidas bem como titular, tem uma grave lesão, né, nessas musculares mesmo, dificilmente ele rompe o ligamento, não é isso, mas algumas pequenas contusões musculares. E fica 3, 4 jogos fora, ou até mesmo 2 meses, né, como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, não vale muito a pena, já que o seu salário, segundo informações do repórter Thiago Menezes, ainda na sua contratação na Série B de 2021, era de aproximadamente R$120 mil mensais. E outra questão também é que o Apodi ele se encaixa perfeitamente dentro desse estilo de jogo do Guto Ferreira e das atuais peças que o Goiás tem, principalmente da sua lateral esquerda. Por que eu digo isso? Já que o Apodi, ele no ano passado jogou de atacante, algumas boas partidas também, principalmente na Série B de 2021 como lateral direito, e agora ressurgiu das cinzas, como falou, né, o Edminho Pinheiro na sua entrevista, o Apodi jogando na sua função de origem na lateral. O Guto Ferreira ele gosta de uma jogada principalmente da inversão dos dois laterais. Pode observar, por exemplo, o primeiro gol dele, né? Um cruzamento do Sander saindo pelo lado esquerdo e encontrando ele na ponta direita. O Guto gosta de utilizar um lateral mais defensivo, que tem uma característica boa de controle de bola, de bons toques, e no lado direito, ou propriamente pode ser o lateral esquerdo, de maior explosão, velocidade, que chega principalmente até a linha de fundo. O Apodi faz isso muito bem. E do outro lado, ou o Sander ou até mesmo o Bruno Melo, os dois podem jogar juntos tranquilamente, eles dão aquela contenção melhor para evitar principalmente os contra-ataques pelos dois lados, né? Deixa apenas um lado vulnerável na parte defensiva e na parte ofensiva vai muito bem na frente, como é no caso do Apodi. Quando o Sander aparece para fazer os seus cruzamentos, tem sim muita qualidade na bola com a perna esquerda. E outra coisa também, o Apodi, nenhum esquema que ele, por exemplo, no jogo de ontem, o lado direito do Goiás, na parte defensiva, principalmente no segundo tempo, onde ele caiu obviamente um pouco do ritmo, ficou muito vulnerável, mas não dá para dizer que o Apodi ele não tem fôlego para ser lateral. Não é isso, porque assim, ele às vezes sobra muito espaço no seu lado porque ele avança bastante. E se ele não tivesse fôlego, ele não dava aqueles piques absurdos, né, que para um jogador de 30 anos de idade já é surpreendente, para o Apodi que tem 36 é mais ainda, né? Então assim, ele tem fôlego sim, mas principalmente na parte ofensiva. Na minha visão, com a volta do Dieguinho no meio de campo, pode cobrir muito bem essa situação e deixando o Sidmar no lado direito, deixando o Sidmar como zagueiro pelo lado direito, na zaga pelo lado esquerdo, ou uma nova contratação, como o Susso, né, o argentino que o Goiás vem especulando nesses últimos dias, ou até mesmo o Bruno Melo, deixando o Sidmar pelo lado direito, o Dieguinho dando essa contenção boa, como um volante, né, um jogador que cai um pouco mais pelo lado direito, assim como foi, né, as suas partidas pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Apodi sendo esse lateral que pode surpreender lá na frente, deixando o lado esquerdo também muito bem controlado, equilibrado com o Sander e o Bruno Melo, acho que pode dar muito certo para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, né, em um esquema de 3 zagueiros, o Apodi pode ser essa solução. Entretanto, não pode ficar machucando muitas vezes, né, como foi, por exemplo, no ano passado, aí machuca aqui, fica 2 semanas fora, 3 semanas fora, acaba perdendo um pouco do ritmo de jogo. O elenco do Goiás, possivelmente a gente vai ter aí no mínimo 2 elencos prontos, ou seja, 11 jogadores muito semelhantes dentro de um esquema dito titular e o outro reserva, muito por conta dessas 5 competições, né, no decorrer
da temporada. Até mesmo lá em 2021, o Apodi, ele fez 26 partidas das 38 na Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi um número tão expressivo assim, poderia ter chegado, por exemplo, na casa de 30, 32 jogos. Acabou fazendo 26, com 4 gols marcados e outras 2 assistências. Se for uma renovação nesse mesmo patamar financeiro de 120 mil reais, na minha visão também não vale tanto a pena se continuar lesionando tanto assim. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Goiás, que tem um planejamento melhor do que em relação às últimas temporadas, tentando evitar o máximo de lesão. São 2 jogadores que eu acho que assim podem sim render, mas se evitar principalmente essas várias lesões musculares, tanto o Apodi quanto também o outro experiente, o Marquinhos Gabriel, no meio de campo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, né? O Adailson, né? Deixa eu confirmar o nome dele aqui. É Luiz de Alisson, né? De Alisson, nossa, cara. Luiz de Alisson de Souza Alves, acho que é assim, entre aspas, a pronúncia, né, do Apodi. O cara vem jogando muita bola, natural lá de Apodi, no Rio Grande do Norte. E assim, como eu falei pra vocês, dentro desse esquema, possivelmente com o Dieguinho retornando no meio de campo, um zagueiro mais confiável do que o Lucas Alter pelo lado direito e deixando um lateral, pode ser o Apodi ou um outro com essa característica de maior, digamos, ofensivo, não vou usar essa palavra, com a maior chance de criação de jogadas lá na frente, né? Pode ser, por exemplo, o Bruno Santos, mas eu acho que o Apodi poderia se encaixar bem dentro desse time, como ele vem demonstrando agora nesses últimos jogos do Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião, se vale a pena, pelo menos, essa extensão de contrato até o final do Campeonato Brasileiro. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, mais tarde, né, no vídeo ali por volta das 6h30, quero falar sobre a situação do estádio Serra Dourada. Existe essa possibilidade do Goiás jogar lá em 2023, a vistoria da Conmebol também no estádio da Serrinha para as partidas na Copa Sul-Americana e a nossa análise do jogo de ontem. Mais completo, aqui eu falei mais sobre o posicionamento dos zagueiros, do próprio Apodi na lateral direita, para você conferir a análise completa dessa vitória por 3-1 e a primeira colocação aqui também na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!